Bem-vindo de volta ao Filme Homem. Hoje vou mostrar um filme de suspense de fantasia de 2022, o Ifelic. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. O filme começa mostrando uma empresa que foi nomeada Ifelic. O trabalho deles era fabricar Android Wi-Fi. Isso significa que eles são realmente robôs, mas podem se parecer com a esposa de qualquer pessoa. Quem compra Android Wi-Fis, eles fazem todo o seu trabalho, como cozinhar e satisfazer todas as suas necessidades. O Android funciona exatamente da mesma maneira que foi projetado. Ela parece um ser humano de verdade. Se alguém colocar as memórias de sua esposa morta nele, então ela fará tudo igual à sua esposa. É por isso que milhares de pessoas a estavam usando. Essas Android Wi-Fis parecem e se comportam como humanos reais, que algumas empresas disseram que deveriam ser tratadas como seres humanos reais. Mas também havia uma empresa que usava gratuitamente esses androides depois de sequestrá-los. Esta empresa é chamada de companhia de abdução. Isso costumava ajudar o Android de certa forma. É por isso que a empresa Ifelic deu este trabalho a algumas pessoas, para trazer de volta essas esposas Android que são chamadas de agentes. Um desses agentes foi William, que conseguiu trazer de volta muitas Android Wi-Fis. O gerente da Ifelic Company diz a ele: sua esposa está morta, certo? Mas você não precisa se preocupar com isso, porque fizemos uma esposa Android como sua esposa, no qual colocamos todas as memórias de sua esposa, para que você não sinta a ausência de sua esposa. Ela vai te amar assim como sua esposa Meredith. E o Leon leva essa esposa Android. Ele traz esta nova Meredith para sua casa, e ele a faz vestir as roupas de sua esposa e começa ela. Aqui o comportamento da Android Meredith foi muito estranho, porque ela estava dizendo Meredith em vez de mim. William ensina tudo a Meredith: como comer, como andar, como respirar, etc. William pensa que aprenderá tudo com o tempo e a tratará como sua esposa. Então, ninguém vai nem saber que ela é um androide. Agora os dois vão para o quarto para passar a noite. Mas Meredith tem que ir para outro quarto para se carregar. Lá ela encontra a escova de cabelo da verdadeira Meredith e um diário. Na manhã seguinte, quando Meredith estava preparando o café da manhã para William, então algumas pessoas estavam protestando no noticiário. Depois de ver isso, Meredith pergunta a ele: o que você faz? William diz que eu sou um agente e trabalho pelo bem-estar e segurança das pessoas. Depois disso, William vai para o escritório. Mais tarde, Meredith se vê depois de colocar roupas e maquiagem em si mesma. William estava conversando com seu parceiro sobre os sequestros recentes de alguns androides. Aquele também estava falando sobre o líder da Abduction Company e se há alguma notícia sobre ele, pois ninguém o conhece porque ele só sabia o nome dele. Eles nunca o viram. Ele também estava recebendo informações sobre o lugar onde a companhia de abdução mantinha os androides sequestrados. E finalmente, depois de muita procura, ele fica sabendo daquele lugar. Aqui esta tarefa é dada a William, que ele vá até lá e depois de libertar os androides, os traga de volta para a empresa. Quando ele chega lá, ele vê que um androide está correndo de lá. William coloca uma coleira atual no pescoço dela. Após o que ele agarra depois de fluir a corrente através dela, então ele tira a coleira atual do pescoço e pergunta a ela: quantas pessoas há na casa onde você foi sequestrado? Ela diz que tem muita gente. Então, quando ele entra, ele vê um ladrão lá. Ele estava praticando boxe. William facilmente o mata e se move para outra sala. Aquilo era um laboratório e ele vê que um androide está sendo redesenhado e liberado. Em tão pouco tempo, um ladrão vem aqui. Ele apontou uma arma para um androide, mesmo depois de ser ameaçado por William. Quando ele não o deixa, William o mata com uma bala. Na casa, Meredith deita em sua cama para se carregar, onde uma função de sonho começa a funcionar. E ela vai para o mundo dos sonhos, onde ela conhece um garoto que a ajudará no mundo dos sonhos. Em seu primeiro sonho, ele mostra Meredith em uma festa de aniversário, onde William a recebe. Mas então uma garota chega lá e começa a dançar com Meredith. Então, depois de um tempo, ela o envia para conhecer um homem que usa máscara. Meredith pergunta ao homem usando a máscara: quem é você? Em que o homem lhe mostra um cartão de pássaro vermelho e diz: você pode ficar com este cartão. Será mais fácil para você se lembrar de tudo através dele. Depois de entregar o cartão, o homem de máscara sai de lá. Lá na empresa, William traz de volta todos os androides sequestrados com segurança, onde todos tiveram que ser redesenhados. Aqui, dois androides seniores tentam irritar William. William descobre que esses dois androides seniores não estão funcionando corretamente. Quer dizer,
do jeito que deveriam ser com seus maridos. Elas não estão vivendo. Eles sempre se perdem. É por isso que eles foram trazidos a esta empresa repetidamente para consertá-los. Na manhã seguinte, Meredith pede ao homem do sonho que vai ajudá-la no sonho. Ela também diz a ele para fazer uma lista de seus trabalhos antigos, que ela tinha feito antes em sua vida. Aqui o menino diz a Meredith a lista de suas obras. Ela fica bastante surpresa ao ver que o trabalho de costura está faltando ali, porque depois de acordar, ela estava muito ansiosa para fazer a costura. Aqui o menino coloca a lista de Meredith e o trabalho de costura em sua memória. Depois de sair do sonho, ela começa a fazer o pássaro vermelho do cartão em uma fronha, o cartão que o homem de máscara lhe dera. Depois disso, ela sai com o ciclo. No centro da estrada, ela encontra uma mulher de pé que era humana. Para salvá-la, o ciclo sai de seu controle e ela cai nos arbustos. A mulher diz a ela que você tem que se lembrar de tudo rapidamente. Há muito pouco tempo. Depois de dizer isso, ela sai de lá. Depois de voltar para casa, Meredith conta a William sobre isso, que hoje conheci uma mulher muito estranha. Então William, enquanto limpava seu corpo e roupas, diz: você não deve prestar atenção a essas mulheres, porque algumas mulheres não gostam de esposas androides. Elas têm inveja delas. Depois de algum tempo, Meredith vai ver o lago, que era o lugar favorito da esposa de William. Aqui ela estava tão feliz que pela primeira vez ela se diz eu em vez de Meredith. Fiz um presente para você hoje. Isso significa que ela começou a se entender. Então ela mostra o travesseiro para William que ela fez. Que ele diz que você fez isso muito bem. Mas olhando para seu estilo, parecia que ele estava mentindo. Ele não gostou nada desse travesseiro. E William a lembra disso uma tarde quando nos encontramos no parque. Você estava sentado no banco lendo um livro. Ouça, Meredith começa a ver este tempo em suas memórias. Mas ela não consegue ver o rosto do homem se aproximando dela. Então, quando ela estava se cobrando, ela começa a ler o diário da verdadeira Meredith, em que estava escrito sobre seu amor e a felicidade de tê-la. Agora, para saber mais sobre a esposa de William, ela volta ao sonho. Depois de chegar ao sonho, o menino não entende. É por isso que algumas memórias de Meredith foram bloqueadas. Significa que não foi colocado em sua mente. Então o garoto começa a mostrar a Meredith as mesmas memórias bloqueadas, dos quais ela escolhe um. Após o que o menino leva Meredith na memória, onde ela se encontra sentada no banco. Esta foi a mesma cena que William a fez lembrar. Mas aqui em vez de William, o homem com a máscara vem até ela e diz que tudo começou neste banco. Coloque pressão na mente. Lembre-se, mesmo as coisas que você não consegue lembrar. Ela diz que ele vai na frente e a pega. E então Meredith sai do sonho e vê que William a pegou assim. Então ele diz a ela: você acorda por causa do seu medo. Você deve ter tido um sonho ruim. Então, quando Meredith vai dormir, então William silenciosamente joga aquele travesseiro de pássaro vermelho na lata de lixo. Assim que William vai dormir, ela começa a ler o diário da verdadeira Meredith. Ela também vê um de seus vídeos, em que Meredith e o menino que ela amava estavam em uma tenda. E William consegue um emprego para trazer de volta um androide que foi sequestrado. Ele imediatamente vai a um prédio para levá-la, onde ela estava trabalhando. Ela estava vivendo como um humano. A pedido de William, ela diz que ninguém me sequestrou. Eu fugi daquela empresa por vontade própria e agora estou trabalhando aqui. William não acredita nela e pede que ela vá com ele, em que ela diz que é melhor morrer do que ir com você. Depois de dizer tanto, ela pula da janela e morre. Meredith vê que a mesma mulher vem silenciosamente e se senta em sua casa. Quando aquela mulher vê que ela está dizendo para mim mesma em vez de Meredith, então ela fica surpresa e feliz. Então ela diz a ele que o homem mascarado quer conhecê-lo. E o que quer que seu marido William lhe disse sobre a companhia de abdução era mentira. A verdade é outra coisa. E aquela mulher sabia que Meredith estava gravando todas as suas palavras. Por causa disso, ela deixa um recado para William. Ela pega o nome dele e diz que Kenny quer te encontrar novamente. Agora, quem era esse Kenny? Saberemos disso mais tarde. Depois de falar de tudo, aquela mulher vai embora. William traz de volta aquele androide da empresa que pulou da janela e se matou, porque este é o trabalho dele. Ele também estava muito preocupado pensando por que essa esposa androide tirou sua vida. Naquela época, estava sendo falado na TV sobre crianças androides, que essas crianças nunca vão crescer. Agora, depois de saber disso,
William começa a ficar mais preocupado. Então ele imediatamente conhece o gerente da empresa e começa a falar sobre aquela esposa androide, por isso que ela tirou a vida. Em que o gerente diz que ela deve ter sido projetada novamente. É por isso que ela fez isso. É por isso que você não precisa se preocupar tanto com isso. Então ela começa a ler o diário da verdadeira Meredith novamente. E desta vez ela lê a história de seu amor, no qual estava escrito que o amava muito e queria correr com ele. Mais uma vez, Meredith começa a fazer um pássaro vermelho em um novo travesseiro. Então, quando William chega em casa, fica muito irritado que ela está fazendo um travesseiro de pássaro vermelho novamente. Meredith conta a William tudo sobre aquela mulher e também lhe dá um recado que ela havia deixado para William, o de Kenny. Depois de ouvir sua mensagem, William fica muito confuso e chama seu amigo para ajudar. E ele diz ao amigo que tentei muito salvar Meredith de Kenny, mas eles controlaram os sonhos de Meredith. Sempre que ela entra em um sonho, ela se conecta a Meredith. Sobre sua amiga diz que teremos que entrar no sonho de Meredith para descobrir sobre Kenny. E então, para descobrir sobre Kenny, eles enviam Meredith para um sonho. E depois de chegar lá, ela vai para uma casa assombrada vestindo roupas estranhas e assustadoras, onde coisas assustadoras eram mantidas em todos os lugares. E então aquele homem mascarado vem na frente dela. E William e seu amigo também estavam assistindo esse sonho de Meredith no computador. E aquele homem mascarado corta a máscara de seu rosto. William e seu amigo veem que esse homem mascarado não é outro senão Kenny. Kenny chama Meredith para um lugar, dando-lhe o endereço. Depois de acordar do sonho, Meredith pergunta a William sobre Kenny, mas ele não diz nada a ela. E para matar Kenny, ele chega àquele lugar que ele tinha chamado Meredith para conhecer. Mas lá ele não encontrou nada além de um fantoche mascarado. E William chega em casa rapidamente. Meredith diz a ele que alguém bateu na porta. Mas quando abre a porta, não havia ninguém lá. Havia apenas um diário que estava no chão, em que foi escrito para William. Agora Meredith pergunta a William sobre todas essas coisas. Ele conta que na verdade a empresa abductou o mesmo homem Kenny. Usei minha esposa Meredith para algum propósito perigoso. Mas removemos essas lembranças ruins de sua mente, para que você não sinta a dor de nada. Agora, o vídeo de William liga para seu parceiro e diz: Kenny manteve Meredith sob sua custódia. Por isso ele tem nos vigiado. É por isso que temos que mandá-lo para a empresa para apagar suas memórias. E temos que desenhá-la novamente. Mas antes de fazer isso, quero ir aos sonhos de Meredith e falar com Kenny. Então o parceiro de William os une para enviá-los ao sonho. Mas a bateria de Meredith estava fraca. Então William diz a ela que quando sua bateria permanece 10%, então você acorda, do qual eu também acordarei. No sonho, Meredith vê que está em uma floresta, onde Kenny estava na frente dela. E aí William também vem aqui. Quem diz a Meredith para fugir daqui. Enquanto corre, ela vem à memória da festa de aniversário, onde ambos eram androides seniores. Enquanto William luta com Kenny, bate muito nele. Então eles lutam e chegam ao grupo onde Meredith estava. Aqui quem diz a Meredith para se lembrar de tudo. Então ele também diz a William que não importa o que você faça, mas um dia Meredith vai se lembrar de tudo. Depois de ouvir isso, William o ataca novamente. Ele só iria matá-lo, mas naquele momento a bateria de Meredith permanece em 10%. Por causa disso ela sai do sonho e acorda. Por causa disso, William também acorda. Depois de ficar furioso, ele diz: "Oh merda, o que aconteceu? Eu só ia matá-lo." Mas um parceiro de William fica mais furioso com William, porque ele também disse a William que você acabou de falar com Kenny, e não faça mais nada. Ele diz a William que nunca mais o ajudarei. Eu só disse para você falar, mas você o espancou e piorou a condição dele. Dizendo isso, ele sai de lá. Então ele diz a Meredith que temos que apagar suas memórias, e você terá que projetar novamente, e você vai aprender tudo de novo. Mas ela diz a William que, por favor, não apague minhas memórias. Mas ele não a ouve, e a envia para a empresa para desenhar e apagar suas memórias. Depois de vir para a empresa, Meredith conhece todos os androides. Aqui, o androide sênior diz a ela que sabemos como evitar que nossas memórias sejam apagadas. E todos os androides enviam uns aos outros todos os detalhes, para que possam ajudar o dono da empresa Abduction a encerrar a empresa WIF. O dono da empresa Abduction não é uma má pessoa. Na verdade, ele liberta os androides e os ajuda a viver uma nova vida. Meredith descobre que ambos androides seniores estão sendo pegos de novo para se juntar a outro androide nesta missão. Então ela diz a ele que os humanos podem apagar as memórias dos androides, mas não sonhos. Então todos eles se deitam aqui e começam a enviar seus dados uns para os outros. Meredith vai ao sonho e conta para a garota. Então,
Salve todas as minhas memórias em um lugar onde elas não possam apagar. Agora ela é levada para apagar as memórias de Meredith. Agora, depois de algum tempo, Meredith vai para a casa de William com suas novas memórias. Agora, ela se lembra de todos os papéis anteriores, como comer e andar. Mas ela age como se tivesse sido redesenhada na realidade e suas memórias apagadas. Agora William estava tentando fazê-la entender e, enquanto isso, o companheiro de William chega. É por isso que ele envia Meredith para dentro. Aqui seu companheiro diz: eu descobri que Meredith nunca foi sua esposa. E o amigo de Meredith que ela amava, Kenny, também foi morto por você. Em seu assassinato, seu companheiro avança para prender William. Mas William o matou com uma bala. Meredith também vê tudo isso e diz a William: eu sei tudo antes. Na verdade, quando Meredith foi à casa de William pedir ajuda pela primeira vez, então William ficou de olho nela. Ele começou a gostar dela. Ele queria pegá-la a qualquer custo. O propósito pelo qual ele secretamente começou a seguir Meredith e Kenny. Então um dia ele lhes deu uma chance e os prendeu. Então, depois de matar Kenny, ele trouxe Meredith com ele. Significa que Meredith realmente não era sua esposa. Android Meredith diz a ele que as belas palavras escritas no diário, as memórias do banco e da tenda são memórias de Meredith e Kenny, não suas. Agora, depois de trazer a verdadeira Meredith para casa, ele queria tê-la como uma boa esposa. Mas ela odiava William e foi contra todos os seus desejos. Depois de se cansar de suas ações, um dia William a matou com um travesseiro de pássaro vermelho e colocou um anel em seu dedo para que todos pensassem que ela era a esposa de William. Quando William fez o androide de Meredith, ele só colocou as memórias que gostava. Depois de ouvir tudo isso, ele fica muito assustado e surpreso de como ele sabia de tudo isso. William diz a ela: eu tentei lhe dar uma boa vida. Você nunca vai ficar doente ou velho nele. Junto com isso, você também terá meu amor sem fim. Mas as palavras de William não afetam, porque ela quer se vingar da morte das verdadeiras Meredith e Kenny. É por isso que ela o ataca com todas as suas forças. E agora ela também revela o segredo de que o dono da empresa de abduções não é outro senão eu. Só libertei os androides. Aquela se senta em William e quebra todos os seus ossos. E lembrando-se dos verdadeiros Meredith e Kenny, ela o estrangula com um travesseiro de pássaro vermelho. Assim como William matou Meredith. Então ela coloca seu anel lá e vai. Então ela vem para todos os seus amigos, os androides, e diz: eu prometo a você que a partir de hoje você está livre. Ninguém voltará a aprisioná-lo, nem o projetará novamente. O gerente da empresa Wifelic diz que alguém matou nosso querido agente, amigo de William. E eu prometo que vou pegar todas essas pessoas, quem for o responsável por sua morte. Ele dá a responsabilidade de pegar essas pessoas ao androide de William. O androide de William diz: prepare-se, estou chegando. Agora Meredith, que estava assistindo ele na TV, diz com raiva: nós também estamos prontos, venha. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no botão curtir e se inscreva para assistir mais vídeos como esse. E não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por assistir.